Bom dia a todas. Vamos dar início ao nosso encontro, então, do grupo de pesquisa. Hoje nós vamos falar sobre Aristóteles. Nós vamos apresentar sobre a filosofia do direito de Aristóteles. Pode passar. Tá. O Aristóteles, ele representa o apogeu do pensamento filosófico grego, principalmente porque ele teve toda essa contribuição para o direito, nas ideias dele sobre o justo e o direito construído, né? E também ele foi discípulo de Platão, e ele, consequentemente, assim, a tendência dele platônica, ela foi amenizada com o tempo, porque ele se baseava mais na experiência como um elemento fundamental para a sua reflexão. Então tem sempre, assim, pelo que eu entendi, tem essa comparação entre Platão e Aristóteles, porque o Platão era mais envolvido na política, mais envolvido dentro do campo social. Já o Aristóteles, ele convivia mais com a realidade. Então, Platão era mais, tipo, comparando, utópico, mais visionário, e Aristóteles era menos visionário, era mais realista. Justamente porque ele era filho de um médico, e lá ele conseguia ver a realidade das pessoas, ele teve todo aquele conhecimento posterior, né, anterior. E também ele pesquisou em várias áreas do conhecimento, justamente por ele ter todo esse conhecimento, ter várias reflexões na área do saber, que ele é considerado como o maior sistematizador da filosofia. Ele teve uma escola filosófica, que era o Liceu, e nessa escola ele desenvolveu diversas pesquisas em diferentes áreas do conhecimento, e ele também, justamente esse conhecimento, ele teve com Platão, professor dele, e também ele foi professor de Alexandre o Grande, e também ele tem um pensamento muito lógico e estruturado. E justamente por ele ter esse pensamento lógico e estruturado, é que ele brilhou em outras áreas, como nas ciências, na biologia, na botânica, na zoologia, e também nas ciências humanas, na política, sociologia, na ética. E ele diz que, assim, a pessoa ela só seria total na cidade. Ele foi o maior pensador das questões do direito e da justiça durante seu tempo, e posteriormente também ele foi considerado, acho que até hoje ele é considerado um dos maiores filósofos que já existiu, e justamente por isso, porque ele também participou da política e da confecção de várias legislações em diversas polis na sua época. E dentro disso ele escreveu um projeto de constituição para Atenas, a obra dele, Ética a Nicômaco. Esse livro ele dedicou ao filho dele. E nesse livro que a gente vai encontrar um dos conceitos de justiça que a gente vai trabalhar aqui agora, que é no livro 5º. E nesse livro 5º, ele trata sobre as questões sobre o direito e o justo. E lá ele vai dividir em dois campos de compreensão sobre a justiça, que seria a justiça no sentido universal e no sentido particular. A justiça universal, ela seria a manifestação geral da virtude quanto à apropriação do justo à lei. E ela também é tomada no sentido lato, ou seja, de grande amplitude, sentido extenso. E ela corresponde ao exercício da virtude completa e perfeita, exercida pelo indivíduo sobre si mesmo e sobre o próximo. Então, para a justiça universal, a justiça ela está em todas as virtudes. E agora eu vou falar sobre a justiça particular, porque ela é uma ação de distribuição que demanda uma qualidade de estabelecer o que é de cada qual. Ela tem aquela premissa de promover uma distribuição igualitária para todos. E dentro da justiça particular, a gente vai encontrar a justiça distributiva e a justiça corretiva. A justiça distributiva, ela é a justa distribuição de honrarias, fortunas ou riquezas e outros benefícios para os demais. E também ela correlaciona, tipo, dois sujeitos em uma justa distribuição, no caso será dividido entre eles. E também entra muito nessa questão do mérito, que para ganhar certo benefício, a pessoa tem que ser digna de receber.
E também ele trabalha muito no âmbito matemático, porque para ele a justiça distributiva ela entra numa proporção geométrica, trabalha muito nessa questão da proporção, que também para ser justo tem que haver uma proporcionalidade, e se não for proporcional, não vai ser justo, vai ser injusto para a pessoa, né? E também que tem que ter um meio termo entre duas pessoas e duas coisas. Eu vou prosseguir a apresentação falando do âmbito de justiça, segundo a ótica de Aristóteles. Ele, como a Ana já citou, Aristóteles, ele considera uma justiça distributiva e corretiva como um meio termo, como uma justa proporção. Aristóteles, ele se encaminha para uma compreensão política do justo, partindo dessa questão da proporção, que ele vai relacionar intrinsecamente com a questão da produção, a economia e a uma certa construção dos afazeres da polis. Posteriormente, dentro do texto, essa ideia, no tópico do âmbito de justiça, ela vai ser trazida pelo autor na ótica marxista, no livro de O Capital. Tanto que no decorrer do texto, ele fala que Aristóteles, apesar de não ter todo um aparato para explicar a questão já das divisões de classe, partindo desse justo que está ligado à produção, à economia e aos afazeres da polis, ele já tinha uma ideia pré-estabelecida, mesmo que, posteriormente, logo depois, outros autores fossem se aprofundar e especificar melhor essas relações. E dentro desse contexto, dentro da ótica de Aristóteles, o que seria justiça doméstica? Ela está presente no âmbito de família e pauta no que se refere à questão dos filhos, dos escravos e da mulher. Ela fica dentro do lar, ela está presente dentro da casa e as pessoas, os indivíduos que estão ali dentro, elas estão submissas ao Senhor, que no caso é o pai. Ele é o chefe, é ele quem manda. Nessa questão dos filhos e dos escravos, ele ainda cita que é notório que essa relação ela não tem injustiça, porque o pai ele é como se ele fosse o dono. Então, mesmo que exista o extremo da falta, o extremo da abundância, não vai haver uma relação de injustiça ou justiça, até porque lá na frente o texto também vai falar sobre a questão de que será que realmente a gente consegue ser injusto conosco? Uma pessoa ela é injusta com ela mesma ou justa? Tem muito essa relação. Partindo desta ideia de âmbito de justiça, a gente vai entrar nos agentes e pacientes da justiça. Conforme Aristóteles, justiça é uma ação. Ela não pode ficar só na questão da ideia, ela não pode ficar sempre só contemplada, ela tem que ser concreta, ela tem que ser efetiva. Assim como a ideia do justo, ela também não pode ser abstrata para ele. Uma vez que essa ação ela precisa ser deliberada não acidental. Ela é deliberada como? Ela precisa ser pensada, ela precisa ser analisada e ela não pode ser acidental. Nessa questão do acidental, o texto ele traz um exemplo até interessante, que é a questão do juiz dar uma sentença bêbado. Ah, mas o texto fala que a sentença estava correta. Certo, mas o juiz não estava em plena consciência. Então, de certo modo, ela não foi deliberada, ela não foi pensada da maneira que era para ser pensada e analisada. O texto ele também fala da questão de prudência, da questão de equidade, da questão da preponderância que tem que ter ao tomar o cuidado ao julgar se um ato é justo ou injusto. E aí, da ótica do juiz, ele bêbado, de certo modo foi injusto, porque ele não estava em sua plena consciência. Dentro ainda deste tópico, Aristóteles ele afirma que a justiça, segundo o pensamento dele, é um bem ao outro, não é um bem para si próprio. E já começa a marcar o caráter político e não individual na ótica moderna. Essa questão do caráter individual e do caráter político que é atribuído ao homem. Quem são os agentes e os pacientes? O agente é quem vai agir. Como um bom exemplo, vamos falar aqui que o agente seria o julgador. Quem é o paciente? O paciente é justamente quem vai sofrer a ação, quem vai ser julgado. Por isso que Aristóteles ele vai dizer que essa questão do justo é a ação, ela tem que ser concreta. A partir do momento em que a justiça ela tem que ser boa para o outro. Equidade. Para Aristóteles, acima da justiça, a lei, a justiça do caso, do bom julgamento, de cada caso concreto, e essa adaptação que parte do geral para o específico, ela é denominada de equidade. Como é que acontece essa questão da adaptação do geral para o específico? Ele critica a questão de que é criticada nossa até as normas modernas, que vai partir do preceito de que ela é muito jurispositivada. O Estado coloca a lei e ela vai ser seguida sem ser questionada. A equidade, ela vai agir como um meio termo. Ela é um complemento. Para Aristóteles, a lei não é ruim. Porém, cada caso concreto é um caso a ser analisado de acordo com suas peculiaridades. Ele cita ainda a régua dos Lesbos, que na ilha dos gregos eles pegavam a régua e a régua ela fazia a adaptação conforme o tamanho das pedras.
ela tinha essa flexibilidade. Segundo a ótica dele, de acordo com ele, essa flexibilidade também tem que se ater ao âmbito jurídico, ao âmbito do justo e do injusto. Partindo do preceito de que cada caso é um caso, de que cada análise vai deliberar um certo raciocínio, uma certa lógica de justiça, e não partindo da questão da universalidade e da frieza, que é citada conforme o novo ordenamento jurídico. Porque a justiça, para Aristóteles, ela precisa ser humana, e ela deve se dobrar. No caso do dobrar, ela tem que ser flexível, segundo o julgamento, justamente para ter essa justiça, para se ser justo. A prudência é a justiça que se manifesta e se completa com prudência. A frônesis é uma virtude prática, é uma virtude do bom, em oposição a excelente ou absoluto correto. É por isso que ele considera uma virtude prática, e que ela completa, ela se manifesta dentro da justiça. A justiça e o justo, eles não vão ser uma ideia contemplativa, mas sim concreta. É justamente nesse caso que vai entrar a prudência. O pensamento político aristotélico, o homem como um animal político. O último fundamento para Aristóteles do justo é um ser político. Ele vê o Estado como uma unidade política, social, econômica, cultural e afetiva, que é quem norteia a reflexão ética e sobre o justo, de acordo com a ótica de Aristóteles. Dessa forma, não há distinção ou contrariedade entre a organização política estatal e a própria vida do cidadão, do corpo civil no meio da coletividade. Para Aristóteles, é indissociável a ideia do homem da sociedade. Ele precisa estar inserido no meio social para que seja feita essa reflexão ética e justa, e não a concepção individualista, que bem é pautada no texto, quanto na modernidade. O homem, ele não é uma ilha, ele não está ali para se isolar, ele está ali para viver no meio social, para se desenvolver, ele precisa estar inserido na sociedade. Tanto que ele fala que, para ele se bastar de si, ou ele vai ser um deus, onipotente, onisciente, que só ele se basta, ele vai ser um bruto, que não é muito ligado à questão do bem comum da sociedade, que ele não está muito ligado à vida social, à vida comunitária. Dentro do texto ainda, tem uma ideia muito legal, que é da filia, que é a amizade. Ela é meio que uma coesão, ela promove uma coesão no meio social, tanto que ele cita, dentro do texto é citado que os governantes, eles têm muito essa questão de dar muita importância para a amizade. A amizade, além dela possibilitar a questão do ser justo e pouco injusto, nessa questão dos agentes, ela também vai evitar conflitos. Ela vai trazer uma certa equidade, uma certa prudência nas relações coletivas dentro do âmbito social. Porque é um bem recíproco, é fundamental nas relações sociais, ela tem grande estima e, lógico, que é observável alguns níveis de amizade dentro do texto também na sociedade atual. Existem diversos tipos de amizade e todos eles, segundo o texto, e que me levaram a entender que causam certa coesão. Agora, os tipos de governo para Aristóteles. Os governos, quantidades de governantes, para apenas um. Tem a monarquia, que é muito bem conhecida, tem o rei, né? Mas ela pode ser transformada de maneira corrupta em tirania, quando esse rei ele começa a governar só visando o bem dele, não visando o bem do todo, não visando o bem do comum. Ele começa a desviar todos os preceitos e todas as benfeitorias para a pessoa dele, em favor dele, em prol dele. Um pequeno grupo, que é a aristocracia. A aristocracia, ela vai ser um governo que vai ter um pequeno grupo ali de elite, de poder, de algum clã, de alguma família, tomando conta do bem comum, do regimento daquela sociedade. Na questão da oligarquia, que digamos que já é uma corrupção, é uma maneira daquele grupo que está no governo começar a governar só visando seus próprios interesses, não olhando para a coletividade e abarcando só a questão da elite em si, ela já passa a ser considerada corrupção segundo a ótica de Aristóteles. Ele chama, não bem de corrupção, ele chama de degeneração. Como que esse governo vai se degenerar, né? Como ele passa de bom para ruim? Como que ele vai sair do justo para o injusto? Dentro do texto, ele ainda traz a ideia de que os governos, para ser bons, não é necessário que todos governem ou deem palpite, mas sim que se atinja a finalidade. No caso, bem comum para Aristóteles seria a felicidade do povo. E tem a questão da quantidade dos governantes de todos os cidadãos, que é a república, que ela pode ser transformada em demagogia ou democracia. Sobre a relação entre Platão e Aristóteles, não sei se vocês lembram, tem um quadro muito famoso que tem como título A Escola de Atenas. E bem no centro desse quadro tem a figura de Platão e Aristóteles. Platão está com o dedo para cima, apontando para cima, e Aristóteles está apontando para baixo. Então, essa imagem do quadro da Escola de Atenas, ela é muito simbólica, ela tem muito significado. Porque Platão aponta para cima, querendo simbolizar o mundo das ideias, que nós vimos no nosso encontro passado.
E já o Aristóteles, ele aponta para baixo, discordando de Platão, querendo dizer que não são as ideias que são mais importantes, e sim a experiência. Então, eu só queria complementar com a imagem desse quadro, porque ela é muito simbólica para a demarcação das diferenças entre Aristóteles e Platão. A segunda coisa que eu queria falar é quanto às áreas que o Aristóteles, já que ele dava ênfase à experiência, ele foi o sintetizador dos princípios teóricos de várias ciências, entre elas a biologia, a botânica e a zoologia. Esse ponto de vista dele mais empírico, mais naturalista, que dava ênfase àquilo que é real, aquilo que é empírico, aquilo que é a empiria. E isso é importante para nós, aqui, Brasil, porque na nossa história, eu não sei se vocês lembram, lá das aulas de história do ensino médio, quando a família real veio para o Brasil, em 1808, fugindo da invasão que Napoleão fez a Portugal. Isso foi muito importante para a nossa história, a vinda da família real para cá. Uma das primeiras ações que o rei fez quando chegou aqui, o rei português, foi criar empresas públicas, já que ele tinha que dar emprego para todos os nobres que estavam chegando junto com ele. Então, a primeira ação dele foi criar empregos públicos, né? Então, ele cria o Banco do Brasil, ele cria vários órgãos públicos. E também, uma outra ação importante foi a abertura dos portos para comerciantes e para viajantes. Mas o que isso tem a ver com a filosofia? Tem muito a ver, porque com a abertura dos portos, vários cientistas do mundo inteiro puderam vir ao Brasil estudar a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica. Por exemplo, Darwin esteve aqui. Então, zoologistas, botânicos, naturalistas do mundo inteiro puderam vir ao Brasil fazer suas pesquisas científicas. Então, isso era só para contextualizar, relacionando com a nossa história aqui, porque Aristóteles iniciou essa ciência e com a abertura dos nossos portos, vários cientistas vieram ao nosso país para fazer pesquisas nessas áreas da zoologia, da botânica e da biologia e da etnografia também. O Aristóteles foi o pioneiro na pesquisa do direito comparado. Ele comparou várias constituições e fez um projeto de constituição para Atenas. Isso é importante para nós, porque um conceito da filosofia política dele está na nossa Constituição Federal. Quando a nossa Constituição Federal fala do bem comum de todos, da vida boa, de uma vida digna, isso tem relação com o conceito aristotélico do animal político e de todas as concepções de justiça aristotélicas. Então, quando a nossa Constituição de hoje fala num bem comum de todos, numa vida boa, numa vida digna, isso tem relação com o conceito de animal político e com os conceitos de justiça de Aristóteles. Para as concepções de justiça de Aristóteles, principalmente a universal e a particular, é importante que vocês entendam que no pensamento de Aristóteles não há a separação entre ética, política e direito. Esses conceitos de ética, política e direito, eles andam juntos, eles são inseparáveis. É por isso que o conceito de lei justa ou de direito justo é incomparável de uma ética política, da concepção de cidadania do Aristóteles e da sua concepção de polis. Então, esses conceitos, eles andam juntos. É importante que vocês entendam isso. Só lá na modernidade, com Maquiavel, com Bacon e com outros, com a revolução científica, é que a ética, a política e o direito serão separados um do outro, cada um cuidando do seu quadrado. É na modernidade, portanto, que ética, política e direito se separam. Mas na filosofia antiga, esses conceitos eles andam juntos. É importante que vocês nunca separem isso para que vocês entendam as concepções de justiça de Aristóteles. A justiça universal vê essa virtude de forma relacionada. É a relação da justiça com outras virtudes. Portanto, é uma relação do justo com outras virtudes. Todas as outras virtudes que são um meio termo são justas. Então, uma pessoa corajosa é justa. Uma pessoa magnânima é justa. Então, é sempre a justiça relacionada com outras virtudes. Já a concepção da justiça de forma particular vê a justiça de forma isolada, não relacionada com outras virtudes. Nesse sentido, a justiça é dar a cada um o que é seu. Na justiça particular é que há a subdivisão
em distributiva e corretiva. A justiça distributiva refere-se ao que contemporaneamente, ao que atualmente a gente entende como direito público. Então, todas as disciplinas do direito que se encaixam no ramo do direito público se referem ao que é justo de forma distributiva. Portanto, se referem à cidade, à polis, à relação entre pessoas e benefícios na polis. Já a justiça corretiva é relacionada tanto ao direito civil quanto ao direito penal. Então, quando eu falo em corretiva voluntária, é direito civil. Aí entra compra e venda, empréstimos, locação, etc. E a corretiva involuntária, a gente poderia comparar com o direito penal. Aí entra furto, adultério, falso testemunho, e etc. Portanto, a justiça corretiva se refere a uma dimensão de pessoas e bens, a um desequilíbrio entre pessoas e bens. É uma correção desse desequilíbrio. É como se, tanto no direito civil quanto no direito penal, houvesse um desequilíbrio. E a justiça viesse a corrigir esse desequilíbrio. Já na justiça distributiva, é possível o desequilíbrio, já que cada um recebe o que é seu de acordo com o seu mérito. Então vejam que legal isso. A justiça distributiva permite a desigualdade, porque a desigualdade, nesse caso, é justa. Já a justiça corretiva, ela busca corrigir uma desigualdade, porque nesse caso a desigualdade seria injusta. Na apresentação de vocês não falaram de modo profundo sobre a reciprocidade. A justiça recíproca, ela é diferente tanto da distributiva quanto da corretiva. Diferente em que sentido? Porque ela se refere ao dinheiro. Se refere ao dinheiro como um padrão de trocas, de produção, circulação e trocas de mercadorias. Então, o dinheiro seria uma equivalência universal entre produtos e serviços, o que permite essa reciprocidade das trocas. Portanto, juntando tudo isso, justiça distributiva, justiça corretiva e justiça recíproca, a gente tem um panorama completo da justiça em Aristóteles, dizendo que ela é uma justiça política. Todas essas três, distributiva, corretiva e recíproca, elas acontecem na polis. Por isso, justiça política. Essa parte de reciprocidade, corretivo, eu queria que você pudesse fazer para nós um linkamento com um princípio novo que está sendo muito utilizado, que é a cooperatividade. Tanto o direito civil quanto o direito penal, eles tratam de relações jurídicas, né, entre pessoas na sociedade. Por exemplo, o direito penal, ele trata da relação Estado e criminoso. O Estado aqui representa a vítima, que é um membro da sociedade. Então, no direito penal, o Estado visa corrigir um desequilíbrio do crime. Já no direito civil, o Estado, ele regula relações entre pessoas que são iguais. Por exemplo, quando você aluga uma casa, você e o dono da casa são iguais. Só que, veja bem, não pode existir abuso nessa relação, tanto de uma parte quanto da outra. Então, é nesse sentido que entra o direito penal e o direito civil como exemplos da justiça corretiva. O juiz só entra nessas áreas do direito penal e do direito civil quando o direito não dá certo. Ou seja, quando há um abuso, quando há um desequilíbrio na relação penal ou civil. Para que não haja esse desequilíbrio, é que falam em cooperação. Isso se tornou muito importante também no novo Código de Processo Civil, o princípio da colaboração das partes no processo. Então, isso está sendo muito debatido atualmente, no sentido das partes colaborarem na resolução dos seus conflitos, né? É por isso que falam tanto em colaboração. Em resumo, o que nós temos? Justiça universal, justiça particular. Na particular, nós temos a distributiva, a corretiva e a recíproca. E todas elas fazem parte do que ele chama de justiça política. Mas a justiça política é na polis. Mas há um outro tipo de justiça, que é a doméstica.
Então, é nesse ponto que entra a contraposição entre justo político e justo doméstico. Justo na polis e justo na oikos. Na oikos. Oikos é casa. Oikos é de economia. Oikos nomos. Então, justiça política, tudo isso que nós vimos antes, e justiça doméstica. Qual a principal diferença entre uma e outra? A justiça política se dá entre pessoas livres e pessoas iguais. Logo, entre cidadãos gregos. E a justiça doméstica, ela se dá entre pessoas desiguais e não livres. É aí que entra o que foi apresentado da relação do senhor com escravo, com o filho e com a mulher. É uma relação de poder despótico, senhor-escravo. É uma relação de poder marital do senhor com a mulher. A relação de poder paternal entre o senhor e o filho. Nessas relações de poder, não há justiça. E vejam que legal isso. Por que que não? Aristóteles diz que escravos, mulher e filhos são como se fossem partes do corpo do Senhor. Portanto, não é possível ser justo ou injusto consigo mesmo. Por isso que a justiça é política, porque sempre se refere a uma ação voltada ao outro. Então, por isso que é importante que vocês entendam. O justo político é uma ação voltada ao outro. E o justo doméstico é impossível ser justo aqui, porque escravos, filhos e mulher são como se fossem propriedades, fizessem parte do próprio corpo do Senhor. Isso é certo? É justo? Está correto? O autor diz que não. É aí que ele usa Marx para criticar essa visão conservadora de Aristóteles. Mas, ao mesmo tempo, veja que legal isso. O autor fala aqui, estamos com Aristóteles, mas contra ele. Porque o próprio Aristóteles diz que entre os desiguais é possível haver uma justiça, que é a que ele chama de doméstica. Só que o autor quer transformar esse caráter conservador de Aristóteles num caráter revolucionário. É aí que entra Marx. No sentido de transformar essas relações de poder entre senhor-escravo, senhor-mulher e senhor-filhos num caráter mais ativo e transformador. É aí que ele fala numa revolução como forma de justiça. Se nós concordamos ou não, é outra questão. Mas o que eu quero é que vocês entendam o que ele propõe. Ele visa corrigir essa justiça doméstica, transformando ela em política. É aí que entra o caráter transformador e revolucionário proposto pelo autor. Transformar essas relações de desiguais e não livres da justiça doméstica em uma relação de justiça política entre pessoas livres e iguais. Conforme o que nós já vimos antes, que a justiça é uma justiça política que visa uma ação minha com relação ao outro, seja essa ação distributiva, corretiva ou recíproca. Tendo isso como premissa, Aristóteles fala que os agentes da justiça devem agir com equidade e com prudência. E o que significa isso? Significa que a ação visa o caso concreto. E o que Aristóteles entende por caso? Caso tem 4 elementos aqui. Então, é justo quem age com relação ao outro, seja de forma distributiva, corretiva ou recíproca, portanto, de forma política, visando 4 elementos do caso. Primeiro, a pessoa que age tem que saber que a ação poderia ser diferente. Ou seja, nós temos várias possibilidades de ação. Aí entra a deliberação. Já que nós temos várias possibilidades de ação, a gente tem que deliberar sobre todas elas. Esse é o primeiro elemento do caso. Quem age tem que saber que a sua ação, naquele caso, poderia ter sido diferente. Segundo elemento do caso, saber as pessoas que foram afetadas por aquela sua ação. É aí que entra o caráter político da justiça. Ou seja, primeiro eu tenho que saber que a minha ação poderia ser diferente, e segundo eu tenho que ter a consciência de saber que pessoas serão afetadas por aquela minha ação que poderia ser diferente. Terceiro, saber os instrumentos que eu estou utilizando para tomar essa ação. Ou seja, eu vou agir tendo a intenção de afetar outras pessoas e eu tenho que ter a consciência dos instrumentos que eu vou utilizar. Será que esses instrumentos são adequados? São proporcionais?
são necessários. E quarto elemento da minha ação, no caso concreto, quarto elemento do caso, é saber o fim que eu desejo atingir com aquela minha ação. Então veja, quando Aristóteles fala em equidade e em prudência, ele está falando da ação no caso concreto, levando-se em consideração essas quatro coisas. O que eu faço, a quem eu faço, com o que eu faço e para que eu faço. Então, todo caso concreto, eu preciso analisar a minha ação, a pessoa que eu vou atingir com a minha ação, os instrumentos que eu vou utilizar e a finalidade, a intenção que eu desejo com aquela minha ação. Uma ação só será justa dentro daquelas divisões da justiça política se eu analisar a minha ação no caso concreto, levando em consideração esses quatro elementos. É isso que o Aristóteles chama de saber prático, de razão prática, de frônesis, de prudência. É daí que vem o termo que a gente usa até hoje de jurisprudência. Desse saber prático, dessa sabedoria prática. A equidade seria o quê? Portanto, a justiça da lei no caso concreto. No caso concreto, levando em consideração essas quatro partes do caso concreto. O agente, o paciente, o instrumento e a finalidade. E o que seria a prudência? Então, a prudência é onde acaba a metafísica e começa a ética, a política e o direito. É onde acaba a discussão dos homens com os deuses e começa o espaço propriamente do humanismo, da liberdade humana. Então, quando o Aristóteles fala em prudência, em equidade, em justo político, ele está falando num espaço humano onde nós vamos agir uns como os outros. É esse espaço da liberdade, não os espaços dos deuses, do destino, do fatalismo, da necessidade. Não. Quando ele fala em prudência, em equidade, em justiça, o Aristóteles está se referindo a um espaço humano. É esse espaço da prudência, da equidade, da justiça, da ética, da política e do direito, onde o Aristóteles nos convida a desejar tudo o que for possível, mas somente aquilo que é possível, e deixar o resto aos deuses. Então é esse espaço de liberdade onde o Aristóteles coloca a sua teoria da justiça, do justo político, da ética, da política e do direito, e da prudência e da equidade, e do caso, conforme aqueles quatro elementos que a gente viu. E para finalizar, o que a Áquila e a Ana falaram aí, da visão conservadora da cidadania política de Aristóteles. Tudo o que a gente viu aqui de justiça política, ética política, direito, equidade, prudência e caso, vale só para quem é cidadão. Ou seja, só para homens adultos, livres, proprietários, atenienses e iguais. Isso não vale para mulheres, crianças, idosos, escravos, estrangeiros, que são desiguais, que são excluídos da polis grega. São remetidos ao âmbito doméstico, onde não há justiça, como a gente já viu. E sim, relações de poder do senhor com o escravo, do senhor com os filhos e do senhor com a mulher. E como nós vimos, escravos, filhos e mulheres fazem parte do corpo do senhor. Então, há claramente uma divisão aí entre polis e oikos, entre o âmbito político e o âmbito doméstico. Tudo que a gente falou aqui sobre justiça, equidade, prudência e caso, vale só para o âmbito da política. Não vale para o âmbito da casa, para o âmbito doméstico.